Filosofias de segunda-feira. Aumento com amor da gasolina. Vamos tratar hoje sobre esse assunto. Por que aumentou de novo a gasolina? O que está acontecendo? O que isso interfere na sua vida? Quais são as expectativas e o que dá pra gente fazer? Seja bem-vindo ao canal Pobrismo. Meu nome é Júnior Correia. Não seja um pobre de espírito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se você concorda, discorda, se aumentou ou não aumentou a gasolina na sua região. Cara, primeira coisa, esse canal especificamente, ele não se dedica a tratar de questões de política, mas ele se dedica a tratar de questões das finanças do pobre, investimentos, como dar de vida, empreender e tudo que envolve o dinheiro e o bendito pobre. E a gasolina, cada vez que aumenta, é uma tragédia na vida do pobre. E dessa vez, por que aumentou? Ela aumentou basicamente, a gente tem que lembrar que a Petrobras não aumenta o preço da gasolina já são aproximadamente 7 meses. Então, foi a última vez, em 2023, que a Petrobras aumentou o preço da gasolina. Então, por que continua subindo? Em certa medida, aumentou por conta de aumento de custos dos postos, das distribuidoras e tal, não especificamente com a gasolina, com o diesel. Porque com a inflação que está no nosso país, com o aumento de custos que, eu não sei você, mas eu tenho percebido aumento de preços nas coisas e muito maior do que aqueles 4% que o IPCA tem divulgado. Isso se dá por conta da faixa de consumos que a gente tem, que é em alimentos, transporte, etc. Mas e a gasolina? Você tem que entender o seguinte, que aumentou de fato na gasolina foi um imposto ali indireto. Por conta daquela MP lá, medida provisória da desoneração de folhas e não sei o que, aconteceu um reajuste na maneira de cobrar os impostos. Resumindo, não tem umas compensação que tinha e não sei o que não importa muito no final das contas para você entender a ciência. Importa você entender que o governo precisa arrecadar mais, encontrou uma maneira de, através de impostos, daquele COFINS e não sei o que ali, aumentar esses impostos, a arrecadação em cima dos combustíveis, no caso da gasolina, que nós estamos tratando aqui nesse vídeo. Por que isso é péssimo? Primeiro, muitas pessoas pobres, bem pobres, pessoas das classes mais baixas, votaram no governo atual acreditando que melhoraria bastante a sua vida. Não sei se isso aconteceu, né? Também não sei essa percepção das pessoas. Só que o que acontece de fato? O governo tem gastado muito, aumentado muito seus gastos. E se o governo gasta mais, ele precisa arrecadar mais para pagar esses custos. É como você na sua casa. Você aí na sua casa, você ganha o seu salário, chega o final do mês, precisa pagar água, luz, internet, transporte, comida, a casa, ou aluguel, o seu financiamento, ou aluguel, enfim. E você tem um X valor. Por exemplo, sei lá, você gasta 5 mil reais para se manter por mês, aí você está gastando 5.500. O que você faz? Você pode encontrar uma renda extra. Ou você pode economizar, gastar esses 500 a menos. No caso do governo, o governo consegue emitir títulos da dívida pública. E aí, cara, é péssimo pro pobre. As pessoas têm dificuldade para entender isso, que interfere diretamente na vida delas. Você gosta ou não gosta do governo atual, do governo anterior? Sabe, isso daí não vem ao caso. Não é a questão tratar de paixões políticas, de amar ou odiar político A, X ou B. O que importa você saber que qualquer governo que esteja lá e gaste mais do que ele arrecada, ele vai emitir título de dívida pública, vai aumentar a base monetária, aumentando a base monetária, aumenta o dinheiro em circulação, aumentando o dinheiro em circulação, gera inflação, porque tem mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produto. E aí,
Nessa lei de oferta e demanda, o dinheiro passa a valer menos. Só que qual que é o problema pro pobre? Quem tem muito dinheiro aplicando nas maneiras corretas, não em ações, neste momento, tá? Eu não estou dizendo, nesse momento, ações tornam-se uma oportunidade, porque cai o preço. Mas essas pessoas que têm muito dinheiro, colocam seu dinheiro em PCA+, e vão ter uma renda média aí ao longo dos anos de talvez mais de 10% nas taxas atuais que estão agora. Então, para ele, se o governo gasta muito, se ele tem muito dinheiro, ele consegue se proteger de uma maneira ou outra. Agora, o pobre, quando começa a gerar esses problemas, ele fica lascado na mão do governo. Porque o que acontece? Você não recebe um aumento salarial na medida em que o seu poder de compra foi reduzido. Isso é um exemplo, a gasolina. Veja a quantia que a gasolina aumentou. Tava dando uma olhadinha antes de fazer essas filosofias de segunda-feira aqui. O valor médio que aumentou a gasolina desde o começo do ano foi em torno de 5%. A maioria das pessoas não ganhou 5% de aumento, tá? Mas foi 5% de aumento só na gasolina. Aí teve uma pesquisa aqui na minha cidade, que eu moro em Santa Catarina, que aumentou a cesta básica em torno de 15%. E o salário das pessoas não aumentou 15%. Então, cara, quando você começar a aprender a monitorar o que está acontecendo na macroeconomia, entender que ela interfere na sua vida, talvez você reflita um pouquinho mais antes de votar. Aí, nem sempre eu comecei falando que a gasolina aumentou com amor, foi provocativo. Porque talvez você não tivesse, se você soubesse disso, você tivesse refletido melhor, talvez o Brasil tivesse refletido melhor e pensado que nem sempre o discurso mais carinhoso é o discurso que deixa as pessoas com mais capacidade financeira, porque não tem almoço grátis. Mas, e ainda tem um fator que é, sim, na minha opinião, complexo e complicado. Há quem diga que o preço da gasolina, alguns especialistas da área, ele tá no Brasil meio maquiado, mascarado. Ele não tá custando tudo que realmente custa. Eu, oficialmente, minha opinião pessoal, eu não sei te dizer. Porque o Brasil tem comprado muito, principalmente diesel da Rússia, né? E a Rússia tem vendido com redução de preço por conta do problema lá com a Ucrânia, enfim e tal. Não vem ao caso que discutir essa questão. Eu acho isso negativo, porque está financiando indiretamente uma guerra, mas é o que está acontecendo. Aí o que você para analisar assim, que se tiver, de fato, esse preço maquiado, ele não é real, não é o que o mundo está pagando pela gasolina. Aí então a gasolina tem subido por conta desses aumentos de impostos que vem acontecendo. A hora que a Petrobras não conseguir mais segurar o preço, que começar a interferir demais nas suas operações, nos seus resultados, e aí? O que vai acontecer a hora que soltar esse preço da gasolina e nós começarmos a pagar o que o mundo paga na gasolina? E aí? Será que ela não vai voltar de novo aqueles preços astronômicos lá do tempo da crise de saúde? É uma pergunta que esse jeito tem que se fazer. Por isso, Filosofia Segunda-feira, esse quadro no canal, ele trata dessas questões assim. E como se proteger? Uma das situações é investir, né, no transporte público. Outra você aí usar menos o seu carro, dependendo da situação, pode pagar menos. Utilizar uma motocicleta para ir trabalhar também é uma situação. Dependendo, talvez aí até investir na sua saúde. Só que aí vai muito questão de segurança também, talvez se utilizar uma bicicleta elétrica, alguma coisa assim, apesar do custo, que hoje também está um custo elevado. Outra coisa, às vezes tem um carro que consome muito combustível. Será que você precisa desse carro que consome muito combustível? Cara, eu sou uma pessoa aficionada por carros, eu gosto muito de carro. Só que na realidade hoje eu não ando com o carro que eu desejaria andar por conta do preço do combustível, da gasolina. Não compensa para mim hoje queimar mais para ir ao mesmo lugar por conta
do conforto que esse outro carro me ofereceria pelo mesmo preço do carro que eu tenho. Então, é isso aí, cara. Sabe, assim, é ruim a gente fazer um vídeo que não tem muito o que dizer para você, assim, porque as soluções são essas. Outra solução, se você paga aluguel, é se posicionar geograficamente mais próximo do seu trabalho. Isso faz você reduzir o tempo que você se desloca, isso faz você reduzir o custo com o transporte, aí vem a gasolina, vem pneu, vem um monte de coisa que atrelado, né, ao consumo do carro. E talvez, dependendo da situação, você pode até eliminar esse custo de transporte se você conseguir se posicionar muito próximo. E também ainda teria a possibilidade, a depender da profissão que você exerce, do tipo de cargo que você tem, cara. Se você mora numa mega cidade, talvez até pensar em se mudar para um lugar menor, com outro tipo de estilo de vida, que você tenha custos menores, enfim. São essas as soluções que você encontra e sempre tem aquela da renda extra. Que a renda extra é você encontrar uma maneira, com o conhecimento que você tenha, ou com um trabalho que você possa exercer, de estar ganhando mais. Que também é uma forma de você conseguir lidar com essa situação de aumento de custos que fogem ao seu controle. Eu fico por aqui e, infelizmente, digo para você que talvez esse preço da gasolina não pare por aí. Torço para que isso não aconteça, eu torço para que o mundo se estabilize, que o preço do petróleo ele se estabilize, não aumente mais, que essas maluquices se ajeitem, mas são coisas assim que fogem do controle. E o mais triste é que você olha as bolsas de valores dos outros países, cara, batendo máximas históricas, e o Brasil só de ré para trás. Culpa, infelizmente, do nosso governo. Ele está sabotando com as suas ações a nossa economia. Aí o juro não desce, o juro não cai, fica mais caro comprar casa, as dívidas das empresas ficam mais altas, as empresas não investem, geram emprego, dá um monte de problema que é assunto para outro vídeo. Mas, saiba você, meu amigo, seguidor do canal Pobreza, você tem que aprender as coisas como elas são, porque senão, com amor, você vai se ferrando. Beleza? Meu nome é Júnior Correia, se chegou até aqui, se inscreva no canal, dê o like, comente, faça o que você quiser. E lembre-se de uma coisa muito importante, você não pediu para nascer pobre. Não faça força para continuar a ser pobre. Valeu!